Continuando aqui na nossa jornada aqui do servidor, eu configurei a chave SSH, então agora a gente não precisa ficar logando com senha, né, o que é uma coisa bem perigosa. Agora a gente pode usar SSH aqui. Eu fiz aqui metade dessas coisas e não funcionou, foi meio paia. Mas depois eu apaguei tudo que eu tinha feito, refiz apontando para a chave certa. Isso é porque aqui no Mac eu tenho uma chave diferenciada, uma coisa assim. Eu criei com uma outra criptografia e eu tenho que apontar para ela especificamente. Mas agora a gente pode fazer o login diretamente assim, sem se preocupar com nada, a gente entra direto na máquina. E não dá mais para logar sem isso. Então, bem bacana aí. Eu também aproveitei que eu tinha um HD sobrando aqui e eu instalei ele bem aqui, olha ele ali. Tinha até uns lugarzinhos pra pregar e eu acabei pregando ele ali. Ele é um HD de 1 tera. Ele é de 2015, então ele já tá mais de 10 anos aí parado. Mas aparentemente funciona normal. E aí eu alterei o nosso servidor de arquivos para apontar para ele. Então agora esse cara aqui, esse share aqui, ele é um HD de 1 terabyte que a gente pode usar para jogar arquivos aqui, o que é muito legal. Eu posso começar a montar realmente um backup de arquivos aí que eu vou eventualmente utilizar para várias coisas. Só que tem uma questão. Eu sou um cara que já sou um cara prevenido, né? Eu tenho 2 HDs aqui, que são esses 2 carinhas aqui, que eu uso para fazer backup do meu computador constantemente. Só que eles dois são desincronizados e cada um deles tem alguns dados e alguns deles têm os mesmos dados, o que é muito confuso. O que eu quero fazer? Eu quero usar esses 2 caras, mais aquele que está no computador, para fazer um sistema de redundância. Então, basicamente, vão ser 3 HDs conectados. Se um deles morrer, os outros 2 conseguem recriar tudo que tá no que morreu. Tá ligado? Isso é uma parada muito foda. E aí eu consigo ter uma segurança dos dados melhor e ter uma replicância de dados. Então, enfim, é mais seguro dessa forma. Então é uma coisa que eu quero construir eventualmente. Só que sincronizar esses 2 caras com aquele cara lá, aí apagar esses 2 e usar eles de redundância, vai dar um trabalho do cacete. Eu não sei como que eu vou fazer, porque são arquivos de tipo 10 anos que eu tô guardando aqui já. Mas é a próxima etapa aí do nosso sistema. Aí eu tô planejando algumas coisas aqui dos serviços que eu quero colocar, né? Eu falei aqui do HD, né? Esse HD deu um trabalhinho também. Eu instalei o HD no computador. Tive que trazer ele aqui pra mesa, né? Aqui perto do monitor, porque eu tive que usar o F12 para escolher botar o SSD e não o HD novo. E aí eu fiz umas buscas ali, limpei, repartirei, bababá, e reseta, e explica pro Linux que esse cara é um HD externo e tal. Tem que fazer vários comandos aqui. E aí tem que configurar para esse cara montar em um momento específico, né? Para ele ser entendido como um arquivo de dados, né? Como um sistema de dados, um sistema de arquivos. Ele ficou nessa... Ele não ficou aqui não, ele ficou em mounts. Deveria ser service, mas ficou em mount, foda-se. E aí ele ficou aqui nesse lugar, então ele não é do usuário, ele é da raiz do sistema. E basicamente isso, montar ali, e aí ele monta o sistema, e aí você consegue identificar ele lá com df-h, deixa eu mostrar como é que fica. df-h. Então a gente tem aqui o SDB1, SD, imagino que seja tipo Storage Data, e aí tem o A e tem o B, né, e tem o C também, e ele tá aqui 916 GB. Eu não sei porque ele corta tanto assim, tipo assim, de 1 tera foi pra 916 e a Available só tem 870. Onde foi parar esses outros 40 GB aqui, tá ligado? Não é possível que só isso é o sistema de arquivo. Deve ser algum tipo de otimização que ele tem lá interna. E ele ficou aqui em Mount Data, beleza? Bem bacaninha. E aí aqui eu tenho mais algumas ideias que eu quero fazer. Primeiro é aquele sistema de RAID, que para usar os HDs que eu tenho, centralizando só em um lugar,
que seja meu, né? Eu vou comprar do Marcos aquele HD e depois usando o resto como redundância para não morrer nenhum dado. Tem esse image, que é bem legal, que é um backup automático de imagens para um hard drive. Já que a gente está com aquele hard drive agora, a gente pode configurar esse cara, vai ser bem legal. SSH Using Pass que eu fiz. VPN, mano, isso aqui é muito confuso, eu não consegui fazer. Shared Storage a gente tá feito, né? Seria legal ter um Shared Storage na VPN, na internet, né? Mas isso vai ser um pouco mais difícil. A VPN é usado para ter acesso realmente por fora de casa, então quando eu sair de casa eu consigo acessar o servidor ainda, o que não é o caso agora, mas vai ser se eu configurar isso aqui. Só que isso envolve umas coisas do roteador, envolve umas paradas muito paias, e aí eu não fiz ainda. Mas a gente tem esse image para fazer e o sistema de Open Media Vault, né, para gerência de dados. E eu quero fazer mais algumas paradas aqui. Eu tô pensando, em vez de ter uma VPN que eu posso, tipo, usar o computador por fora, usar pela internet, eu tava pensando em ter, tipo, um chatbot de WhatsApp que eu possa conversar e ele pode me trazer os arquivos que eu quero, fazer as coisas que eu quero. Uma coisa que eu sempre quis é falar assim, computador, baixe tal filme no torrent para quando eu chegar eu só chegar e assistir. Hoje em dia eu não uso mais tanto torrent, mas eu ainda assim que acho que seria interessante fazer isso. Aí aqui na minha anotação também, eu tenho algumas inspirações, seja esse cara aqui que é o Jellyfin, se eu não me engano, pra, pra poder substituir a Netflix. Essa moça aqui, ela faz uns vídeos muito fodas sobre self-hosting. Se os putos do curso não ficassem atrapalhando a minha vida o dia inteiro, né, com essa porra dessa propaganda deles de merda, eu fiquei meio puto, foi mal. Essa moça aqui, ela faz uns vídeos muito bons. E aí, aqui eu acho que ela tá instalando o Jellyfin, se eu não me engano. É bem bacana, ela manda muito bem nas explicações dela, apesar de não ser um tutorial. Aí eu tenho também esse aqui, que eu achei super interessante, que é dela também, onde ela explica como você faz para remover todos os ads, tipo isso aqui, ó, automaticamente de todos os lugares. E é sensacional, assim, essa seria uma meta muito grande para fazer. Olha o ChatGPT aí voando solto. E aí eu tenho mais algumas ideias aqui de coisa que eu queria fazer. Então, seja ter um Google Drive aqui interno, que a gente meio que já tem, né, com esse Shared Drive. O Image, que eu já falei que quero fazer. O Spotify eu acho que seria muito foda fazer, acho que seria sensacional. Provavelmente já tem um monte de serviço para fazer isso, é só apontar para uma pasta. E eu acho que é uma boa pra gente fazer em breve, porque música é mais leve e tal, dá pra fazer streaming pro celular e tudo mais, baixar as músicas em casa e tudo mais. Bem bacana. E é isso aqui, que ele tá escrito lá, servidor de Minecraft, e eu quero fazer um hosting de alguma aplicação minha também, eventualmente, para testar como seria esse tipo de hosting. Apesar de que aí envolve um pouco mais a internet de verdade, né? Mas enfim, trabalhando aí aos poucos. Tô testando aqui colocar o image. O image pede no mínimo 2 cores de CPU, a gente não tem nenhum. Ele pede no mínimo 6 GB de RAM, a gente tem 3. Mas eu acredito na potência do software, tá ligado? Eu boto fé neles. E esse gato, filho da puta, tá aqui mexendo na minha lâmpada. Vai lá, gato, mexe na lâmpada.